A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu, Pastor Rivaldi, passando por aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Uma palavra que eu creio vai ser transformadora na sua vida. Assim como ela foi na minha vida um motivo de grande transformação a partir da meditação, eu creio que ela também será na sua vida. E mais, no final nós vamos fazer uma oração poderosa, clamando ao Senhor Jesus pela sua vida. Então fique até o final e curta esta mensagem. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que é necessário, que ela está passando por alguma situação e precisa ouvir das coisas de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, eu vou fazer aquele pedido bem costumeiro, né? Nos ajude aí com a sua inscrição para que muitas outras pessoas também possam estar recebendo das coisas de Deus através desse canal. Amém? Então, antes da oração, nós vamos para uma palavra abençoada, uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, onde Paulo e Silas vão ser jogados em uma prisão, onde a liberdade desses dois homens de Deus vai ser cerceada. E eles, ao invés de chorar e reclamar, eles vão dar uma aula, uma lição para as nossas vidas de como é acreditar em Deus. Então, começando essa passagem, ela diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, perseguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Até aqui, amados, mas depois nós vamos seguir um pouquinho com esse texto, porque é um texto glorioso da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava indo à oração. Olha que lindo, amados. Quando você vai à oração, você realmente está indo a adorar a Deus. Você está com a sua sensibilidade espiritual totalmente aflorada, porque Deus, quando Ele nos inspira, quando Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele revela também muitas coisas a nós e nós acabamos sendo agentes de milagres. A pergunta que eu quero fazer nessa noite: você está sendo um agente de milagres? Então, Paulo e Silas estavam andando naquela cidade, né? E essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação e ela tinha os tutores dela, né? Os empresários dela que faziam com que ela ganhasse muito dinheiro. Ela rendia muito dinheiro devido aos espíritos enganadores que atuavam sobre a vida dela. E é engraçado que mesmo esse espírito sendo um espírito adivinhador, um espírito contrário, ela dizia que eles, Paulo e Silas, estavam anunciando o caminho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo. Imagina nós hoje, os crentes, ouvindo uma passagem, você na rua e a pessoa, servo do Deus Altíssimo, pregando o Evangelho. Muitos de nós vão falar: sim, eu sou mesmo servo, obrigado. E vai lá e abraça e ainda tira uma selfie com a pessoa. Porque nós muitas vezes, nós não discernimos o Espírito. E discernir o Espírito é algo que a gente consegue quando nós estamos no profundo da oração, no profundo de uma vida de comunhão com Deus. E nisso Paulo estava assim, no maior profundo espiritual que ele poderia estar, porque ele estava pregando, evangelizando, divulgando e propagando as coisas de Deus.
E Paulo, ele sente, né, a mente muito perturbada. E é muito estranho, amados, porque quando a gente vê e recebe uma palavra que não é de Deus, ela cria em nós uma perturbação. Ainda que a palavra seja lisonjeira, ainda que a palavra seja uma palavra que traz alguns incentivos, que traz algum carinho, mas se ela não vier de Deus, ela vai causar, assim, no coração do homem de Deus, uma perturbação. Eu já vivi muito isso. Eu olhava, pensava, falei, mas como isso? Essa pessoa falou isso, mas eu não senti de Deus, eu estou meio perturbado. E os dias se passaram e as coisas se revelaram e nós pudemos perceber o quanto o inimigo usa pessoas com palavras, com lisonjas, com palavras que trazem assim alegria para o nosso coração, palavras que nos incentivam, mas que muitas vezes são palavras que elas vêm como armadilhas para as nossas vidas. E ali Paulo, nesse começo do texto, a palavra diz que ele estava indo à oração. Então, quando você se dedica, quando você busca, quando você quer a presença de Deus, você vai causar uma divisão no mundo espiritual, onde o inimigo ele não vai ficar contente pela sua decisão e vai tratar de tramar poucas e boas para que você perca a direção, para que você perca o estímulo de estar servindo a Deus. E nessa passagem, quando ele diz para aquele espírito que estava naquela mulher, saia em nome do Senhor Jesus, é engraçado que houve uma perturbação no meio daquele povo, né? E aqueles tutores, aquelas pessoas e os magistrados, eles colocam Paulo, eles expõem Paulo, né, perante os romanos e dizem que Paulo estava perturbando a ordem daquele local. Olha que interessante. Paulo, ele tira um espírito imundo que vai parar de dar lucro para aqueles homens, e aqueles homens acusam Paulo de perturbar a ordem e de expor um costume que não é lícito, e também eles começam a trazer uma multidão contra eles. E essa multidão acaba rasgando as vestes deles, eles acabam sendo açoitados. A palavra de Deus diz no versículo 22 do capítulo 16 de Atos, que eles foram açoitados com varas. Imagina isso, amado. Você está pregando a palavra de Deus e você é açoitado, suas vestes são rasgadas. Mas aí que a gente vê o servo de Deus, o servo que não se curva diante das dificuldades. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas, elas estão muito milindres, elas não querem simplesmente deixar com que as pessoas falem delas, elas querem rebater. O orgulho anda muito ferido, e aí nós vemos situações incríveis onde pessoas do bem, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão buscando a Deus, acabam se perturbando, acabam perdendo a sua alegria, a alegria de expor, de pregar a palavra de Deus, porque foi atacado. Agora tem o termo, né, muito moderno que diz que são os haters. E os haters são aquelas pessoas que elas olham para os textos, olham para as novidades da internet, e por mais que sejam boas as ideias, elas vão sempre criticar. Esses são os haters. Ou seja, trocando por miúdos, eu quero dizer para você que o que resta para aquele que não faz nada na presença de Deus é jogar pedras naqueles que estão andando no caminho certo. Amados, e a palavra de Deus, ela continua dizendo que no versículo 23, que depois, né, de muitos açoites, eles foram lançados numa prisão e mandaram que um carcereiro os guardasse com segurança. Olha que interessante. Eles apanham, suas vestes estão rasgadas e eles são jogados num cárcere. E esses dois homens, Paulo e Silas, eles estavam, eu acredito que muito machucados, muito doloridos,
Mas olha que a palavra diz no versículo 25, que era perto da meia-noite, e Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Amados, o que a palavra está mostrando para nós aqui? Que quando Deus entra num negócio, Ele abala tudo, Ele muda a história, Ele tira do lugar e coloca para outro lugar. Ele faz revirar as cinzas, ele muda o curso do mundo inteiro se um fiel, se um servo dele estiver sendo atacado, açoitado. Isso é muito interessante, porque a palavra diz que houve um abalo, houve um terremoto, os alicerces do cárcere se racharam. Eu fico imaginando, amados, essa prisão abrindo o solo dela, abrindo, e as prisões, quer dizer, aqueles ferrolhos que tinham antigamente, que prendia os pés dos prisioneiros, eles acabaram se soltando. E aqui a gente vê uma outra parte engraçada no versículo 7, que diz assim: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Amados, imagina o desespero desse carcereiro. Imagina o que passou na mente dele quando ele começa aquele pensamento de acusação. Você dormiu, você não podia ter dormido, e olha só o que aconteceu. Agora todos foram embora, e para sua surpresa, Paulo clama em grande voz e diz: não te façais nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha, Paulo, ele tinha um propósito. Então aqui dá para a gente falar muita coisa e ficar aqui a noite inteira falando sobre essa história, mas perceba que essa mulher, ela entrou no caminho de Paulo, ele foi açoitado, mas ele estava orando. Ou seja, o grande objetivo dele era ganhar almas para Jesus. Estava marcado no livro da vida do nosso Deus que aquela noite seria a noite da conversão do carcereiro. A noite da conversão do carcereiro. Porque veja bem, ele estava querendo se matar. Ele ia sacar a espada, eu acho que ele ia pular em cima dela, ou ele ia se espetar com a espada, quando ele ouve a voz do apóstolo Paulo pedindo para que não fizesse nenhum mal, porque todos eles estavam ali. E é engraçado que ele pediu luz, né? Ele pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aí você percebe que aquele medo, aquela tristeza pela não fuga de Paulo, porque o primeiro impacto desse carcereiro é saber as perdas e danos que teve no seu trabalho. Será que eles fugiram? O que aconteceu? O que vai ser comigo agora? Porque não era só uma exoneração, não era só ser mandado embora, ele corria o risco de ser morto também por ter trabalhado, por ter feito um trabalho de maneira relaxada. Mas no versículo 30, ele se prostra perante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, ele diz: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluias! Olha só, ele, daquela preocupação, né, salvaguardar a prisão, agora a grande preocupação desse carcereiro era de saber como ele poderia fazer para se salvar. Olha, amados, é tremendo, porque se Paulo e Silas foi parado dessa maneira inóspita, diferente, dessa maneira que eles entraram nessa prisão, né? Mas Deus já estava sondando o coração desse carcereiro.
Ele não saiu do nada, aquela situação dele simplesmente pedir a eles o como se salvar. Com certeza ele já estava meditando, com certeza ele já estava vendo e ouvindo o que estava acontecendo naquela cidade, e ele com certeza gerou no seu coração uma vontade também de estar perante o povo escolhido de Deus. E Paulo diz, Paulo e Silas dizem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluias! É maravilhoso, gente, é maravilhoso, e porque a palavra se resume numa coisa só: creia no Senhor Jesus e todos serão salvos da tua casa. Ou seja, quando nós atraímos o amor de Jesus, quando o amor de Jesus ele entra em nós, nós estamos simplesmente recebendo o foco de luz do brilho de Cristo, que vai irradiar, que vai clarear toda a nossa casa, todo ao nosso derredor, toda a nossa família. Por isso que todos serão salvos, porque com certeza eles ouvirão da palavra, eles se encherão da palavra, comerão a palavra e vão aceitar Jesus como você também aceitou. Essa é uma história linda, amados, é uma história maravilhosa, que eu quero deixar para você que Deus vai usar maneiras que muitas vezes são as mais improváveis possíveis para alcançar um servo seu. Talvez você entrou aqui nesse vídeo de maneira aleatória, você estava correndo aí no YouTube, você falou, quero ouvir alguma coisa diferente, e caiu nesta mensagem. Eu quero dizer para você que Deus tem os seus propósitos. Não existe coincidência, existe a cristocidência, existe Cristo em ação. Então nós precisamos entender que Deus, ele usa todas as maneiras possíveis para falar com o servo teu. E eu creio que Deus está falando com você nessa noite. Eu creio que Deus está falando sobre esse cair de prisões, sobre essas algemas espirituais que precisam ser derrubadas nesta noite. Eu creio que Deus está falando que os seus alicerces precisam ser abalados, porque de repente você está vivendo uma vida que está numa rotina já há muito tempo, e há muito tempo vindo a frustração sobre a sua mente, sobre o seu coração, mas você não tem forças para mudar o rumo da sua vida. E nessa noite Deus está dizendo assim, que as suas estruturas estão sendo abaladas, e que as prisões, que as algemas, que aquelas correntes que estavam prendendo a sua vida espiritual, hoje elas estão sendo arrebentadas. Hoje elas estão sendo quebradas. E o Senhor está dizendo também que tem uma parte sua nessa história. Porque você gerou no seu coração querer essa mudança. Você quer novamente ter algo muito mais profundo com Deus. De repente você já foi uma pessoa até muito usada por Deus, que teve grandes momentos na presença de Deus, e hoje se encontra de maneira seca, de maneira ressequida espiritualmente, que não consegue ter uma visão, não consegue mais ter uma comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor está dizendo nesta noite: apenas creia e será salvo, tu e sua família. A única coisa que Deus está pedindo para você nesta noite é sua crença, é sua fé que Ele pode mudar a estrutura da sua vida. Deixa Deus mudar a estrutura da sua vida nesta noite, amados. Nós vamos orar agora. Eu vou clamar a Deus para que Deus venha quebrar todas as algemas, quebrar todas as prisões, abalar a estrutura, para que você possa andar de maneira liberta na presença do Deus que cura.
no Deus que transforma, no Deus Abba, Pai, no nosso Paizinho querido, andar junto com Ele, receber a orientação dEle, receber as direções que Ele traz para as nossas vidas. Querido Deus, eu coloco, Senhor, o Teu filho, a Tua filha nas Tuas mãos nesta hora. Pai, como esse texto diz, que o Senhor é o Deus dos improváveis. O Senhor precisou lançar teus servos dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, para que um carcereiro fosse alcançado. E nessa noite, Senhor, eu creio que tem pessoas que estão encarceradas, Pai. Que tem pessoas que sabem que têm potencial, mas não conseguem deslanchar, não conseguem caminhar, não conseguem produzir. Elas parecem que estão andando, sempre patinando, sempre sem sair do lugar. Mas Tu és o Deus que muda a história e muda a história nesta noite. Pai, toca de maneira sobrenatural. Fala ao coração do Teu filho, ao coração da Tua filha. Dá, Senhor, uma unção de discernimento. Dá uma unção de gozo espiritual, Senhor, para o Teu filho nesta hora, para a Tua filha. Muda a história, Senhor. Muda a história da vida do Seu servo nesta noite. Pai, quebra os grilhões. Quebram as barreiras, Senhor. Tira, Senhor, toda a falácia, Pai. Toda a palavra de encantamento, como essa mulher tentou fazer contra Paulo. Quebra, Senhor, as palavras de encantamento. Quebra, Senhor, as mentiras lançadas. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Quebra nesta hora. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Que toda arma lançada contra o Seu filho não prosperará, porque a Tua mão forte é com ele. Pai, nós profetizamos a Sua graça, a Sua paz, o Seu poder, a Sua glória, a Sua salvação sobre a vida do Teu servo nesta noite. Dessa maneira, ó Pai, nós oramos gratos e maravilhados por tudo que o Senhor faz, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, fique com essa palavra no seu coração nessa noite. E se ela... poucos chegarão até aqui, né? Mas você que chegou até aqui, compartilha com alguém. Peça para alguém assistir essa palavra, sabe? Semeie na vida de alguém esta palavra, para que ela possa alcançar mais vidas. Eu sei que Deus pode alcançar pessoas através da sua vida. Por isso eu peço nessa noite, compartilha mesmo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e nos vemos, porque todos os dias nós temos uma palavra para o seu coração. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.